Expressão Livre DH. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Isabela Távora e você está escutando o Expressão Livre DH, um podcast que fala sobre direitos humanos de forma simples e dinâmica. No episódio de hoje, crise climática e seus efeitos sobre populações vulneráveis. Recife, conhecida como a Veneza brasileira, vive um paradoxo. A cidade que nasceu cercada de águas agora luta contra elas. A evidência do aquecimento global tem provocado desequilíbrios que desafiam os limites da meteorologia. Mesmo com o avanço da ciência, ainda há situações em que não é possível alertar a população a tempo do perigo iminente. Chuvas intensas, enchentes, inundações e deslizamentos são problemas atuais e exigem, mais do que nunca, ações urgentes do poder público para evitar novas tragédias. Cabe ressaltar que a emergência climática é, também, uma questão de desigualdade social e urbana. Entre os dias 25 de maio e 7 de junho de 2022, Pernambuco se viu diante da maior tragédia climática da história recente do estado, deixando cerca de 140 mortos. A reportagem de Thales Salu aprofunda esse caso, trazendo entrevistas e perspectivas importantes sobre os seus impactos e desafios. Thales, é com você. Apesar de ser conhecida como a Veneza brasileira, seja pelo seu estilo único de arquitetura, seus rios, pontes e até mesmo canais que cruzam todo o centro da cidade, Recife vive uma realidade de sérios problemas de infraestrutura, que agravam os efeitos causados pelas mudanças climáticas. Os impactos podem ser perceptíveis em todo o território nacional, como, por exemplo, a tragédia do Rio Grande do Sul no começo de maio de 2024, que levou a um grande número de mortes na região centro-norte do estado. Já aqui na região metropolitana, as lembranças ainda são dolorosas. Também em maio, mas em 2022, o episódio de Monte Verde foi protagonizado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade de Jaboatão de Guararapes. Episódio que ainda deixa marcas de incerteza na população. Janiela Azevedo é Ialorixá e coordenadora do Centro Cultural Comunidade das Águas do Ibura. Ela relembra o que viveu naquele período e como ajudou a comunidade durante a tragédia. Não tinha dormido no dia que aconteceu o mesmo episódio. Por quê? Porque minha casa, onde atua o terreiro, né, alagou e deu muita água mesmo. E aí a gente já não tinha dormido direito, né? A gente passou a noite toda acordando para ver como é que estava a intensidade da água e se a água estava entrando dentro de casa. A água entrou na minha casa um dia anterior, né? Antes das chuvas ocorrer o deslizamento e tudo, né? Então, quando a gente acordou pela manhã, a gente acorda com a notícia que a casa de uma das minhas filhas de santo, né, a Isabelle, tinha desmoronado, né? Tinha caído a barreira da casa dela. Então, a gente correu para ir lá. E quando a gente estava no caminho, uma outra filha de santo que morava no Monte Verde, Quebrona, ligou e disse, caiu tudo aqui e a gente se dividiu. E aí começa uma cena de terror, né? De verdade, assim. A água dava na nossa cintura, né? Que a gente precisou tirar corpos de dentro da lama, sabe? Não só nesse dia, a gente ficou atuando de maio até outubro no auxílio com essas famílias, né? A gente tem 600 famílias mapeadas desde a chuva de 2022, né? Então, foram 2 meses mais intensos, que foi os meses que as famílias perderam tudo e a gente tava lá o tempo todo, né? E eu tô falando de tudo mesmo, tô falando de família que ficou só uma filha, né? E morreu a mãe, morreu o pai, morreu os irmãos, né? Tô falando de família que perdeu a casa toda, né? Perdeu tudo. É certo afirmar que toda a região metropolitana do Recife é afetada por essa situação. Mas quando falamos da população que vive em áreas consideradas de risco, que são vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, percebe que são as mais afetadas. Isso acontece porque são áreas que têm pouca infraestrutura para evitar determinados tipos de processos, como os movimentos de deslocamento de terra, inundações e deslizamentos, como destaca o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Oswaldo Girão. Ele explica os principais pontos e impactos que já podemos sentir no Recife.
principais impactos que já sentimos das mudanças ditas climáticas, nós percebemos que, gradativamente, nós temos um potencial de elevação do nível do mar. Não tão percebido hoje, talvez, em Recife, mas principalmente nas cidades da região metropolitana, que já passaram por ciclos, né, do que a gente chama de retrogradação da linha de costa, que é justamente a erosão que é causada nas áreas de praia devido a ciclos de subida do nível do mar. Então, Paulista, Olinda, Jaboatão já passaram por esse ciclo, já tem obras que estão justamente tentando minimizar. E a questão das mudanças climáticas pode dar um potencial maior esse tipo de processo para as áreas litorâneas, que podem afetar, inclusive, áreas já estruturadas, residenciais, áreas de lazer, devido justamente a essa mudança da linha de costa. Já com relação à cidade propriamente dita, e considerando esses eventos que já podem estar ligados a uma provável mudança climática a nível global, especificamente para a nossa região, já percebemos um aumento da intensidade da recorrência dos eventos pluviais extremos, ou seja, chuvas intensas que passam a ocorrer. E, majoritariamente, o que é que nós temos? As chuvas mais intensas e com maior recorrência no tempo fazem com que processos geomorfológicos, como movimentos de massa, como os deslizamentos, enchentes, inundações de canais, de rios e até mesmo a questão dos alagamentos, eles passam a ser problemas que compõem o cotidiano da população no período de outono e inverno. Oswaldo também aponta que 30% da topografia da cidade do Recife está em área de planície e, por isso, está sujeita a condições de inundações. Já as áreas de terrenos declivosos, de áreas de encostas, estão suscetíveis a deslizamentos, que podem ser fatais para os moradores da região. Além disso, o professor lembra que esse processo é observado desde o século XVI. Cidade como Recife, ela já foi áreas, já tivemos muitas áreas úmidas, muitas áreas pantanosas que gradativamente foram aterradas desde o tempo dos holandeses, desde o século XVI, entre 1530 e 1554, e desde então esses aterramentos tiraram muitas áreas que eram propensas a ficarem alagadas. E a partir daí a cidade passa por essas situações de inundações e alagamentos, justamente porque perdeu espaços úmidos por conta do crescimento urbano. Então faz-se necessário um restauro dessas regiões, faz-se necessário que a água em excesso de superfície ela seja direcionada para minimizar os prejuízos que são causados. Em casos de alagamento e deslizamento, a Defesa Civil é o órgão responsável por proteger a população, o patrimônio e o meio ambiente contra desastres naturais ou provocados pelo homem. Também é responsável pela elaboração de planos na capacitação e assistência da população. Em caso de emergência, se estiver no Recife, você pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 0800 081 3400 ou 199 para todo o Brasil. Thales Salu para a Expressão Livre. Essa reportagem tem valiosos aspectos que nos alertam sobre a urgência do assunto. Ouvir especialistas é importante para entender sobre análise e redução de riscos, de uma perspectiva técnica. Mas ouvir vítimas é crucial, porque é nesse relato humano que a crise climática deixa de ser um número e se torna realidade crua. Por outro lado, conhecer experiências de pessoas que se unem para enfrentar os desafios do dia a dia também ajuda a gente a conhecer histórias que estão transformando realidades. Por isso, vamos acompanhar a entrevista especial de Gutierre Martins, com Vitor Moura, jornalista, ativista e criador do coletivo Redes do Beberibe. Gutierre, agora é com você. O Expressão Livre entrevista hoje Vitor Moura, idealizador e fundador do coletivo Redes do Beberibe. Nascido e criado no Alto Santa Terezinha, na zona norte do Recife, ele é jornalista e de ser formado pelas ruas. Vitor se comunica para toda a região do Beberibe. Ele faz um trabalho que é dever do Estado e entra nessa lacuna para facilitar o acesso à população. Com foco no jornalismo comunitário e hiperlocal, essa inquietação nasceu através do crescimento dele na região, observando as dificuldades no cotidiano da periferia recifense. Foi a partir de onde que surgiu essa vontade de criar o Redes e mostrar a necessidade de ajuda que a bacia do Beberibe precisa, justamente devido às alterações climáticas? Então, vem de uma relação dupla, né? Da minha relação como pessoa, como morador, desde os 12 anos de idade, que eu cresci numa barreira, né? Desde os 10 anos aqui que eu moro, desde os 12 anos se tornou uma área de risco, deslizamento de terra.
eu comecei a entrar em contato com a Defesa Civil, né, mensalmente, para colocar lona, para fazer capinação e entender como aquilo afetava a minha família, né? E à medida que eu fui amadurecendo, eu andava bastante já pela comunidade, isso antes do jornalismo, né? Eu já observava bastante como que a minha realidade era reproduzida em outras famílias, em outros núcleos, né? Como que o que eu vivia também era partilhado por outras pessoas. E aí, quando eu entro na faculdade, eu começo a apurar essa informação, esse olhar a respeito do território onde eu vivo e também a observar muito de como a mídia pauta a questão dos morros, especificamente, né? Foi o primeiro ponto, assim, a Bacia do Beberibe, ela tem morros, tem planícies, que são as áreas baixas, tem áreas de inundação, tem os corpos d'água, mas os morros sempre foram um lugar que me chamou primeiramente a atenção, porque sempre foi um pedaço dentro da bacia onde a vulnerabilidade se apresentava de maneira mais acentuada, né? A dinâmica das ladeiras, das escadarias, das barreiras e toda a dificuldade que a população ainda hoje enfrenta, né? O próprio 2022 foi um ano bem marcante, assim, de virada de chave. Eu tinha acabado de me informar e aqui, né, na minha casa, a gente ficou muito, preocupado com aquelas chuvas, né, com a nossa casa, com a nossa residência, mas também eu olhei bastante a forma com que a cobertura daquele maio e junho de 2022 foi feito e como isso se reproduzia aqui em Água Fria, mas também em Águas Compridas, no Vasco, como essa preocupação é uma preocupação geral desse núcleo periférico de onde eu tenho uma origem, né, de onde eu vivencio. Então eu acho que o Redes tem um papel muito importante nisso também, né? Vendo como uma pessoa de fora que conhece há pouco tempo, mas que acompanha e entende o papel do coletivo dentro da comunidade, né? E, assim, qual que é o papel do Redes na diminuição dos efeitos dessa crise climática? Então, todo comunicador, jornalista, às vezes eu se sinto frustrado, né? Porque a gente não tem a caneta na mão, né? Que define muito. No fim das contas, é uma questão de investimento, é uma questão econômica, de desigualdade de renda, de uma questão estrutural. Mas a gente, pelo menos, sinto assim de fazer a diferença a partir da popularização de determinadas informações, sabe? O morador fica mais atento sobre o que está sendo feito na comunidade, o que não está sendo feito, os projetos de urbanização. Então, ele vai ter um olhar mais apurado sobre, né? Às vezes tem aquelas placas, né? Ou as propagandas, será que 3 milhões, 5 milhões, tá? Mas como que isso é feito, né? E também mostrar para ele que tudo aquilo é um direito deles, né? Um direito, inclusive, que vem tardiamente, né? É uma reparação por um processo histórico. Então, a gente também tenta gerar esse tipo de conscientização histórica, de politização, de entendimento do recurso público, e de entender também como lidar com o território, né? Lidar com a natureza, porque a gente tem esse desafio. A gente, na bacia do Beberibe, ela é muito urbanizada. E é muitas vezes difícil as pessoas entenderem que é um espaço natural, um lugar profundamente degradado. A pessoa olha ali, esgoto a céu aberto, é uma barreira que já caiu. É um cenário muito feio. Que a gente pensa em meio ambiente e vai pensar, não, vamos para o Parque dos Irmãos, vamos para Praia de Boa Viagem. Mas o Córrego do Deodato também é um espaço natural. Tá do nosso lado, né? Tá do nosso lado. O chão que a gente pisa é o meio ambiente, né? É o ambiente onde a gente vive. Então, a gente tenta muito trabalhar esses aspectos de estabelecer ou tentar restabelecer uma relação das comunidades com a natureza, né? E tentar entender. Eu moro no bairro que é Água Fria, eu ficava, por que se chama Água Fria? E comecei a estudar bastante do histórico de, sabe, minha avó lavava roupa, usava água para beber. Então, tentar levar para a juventude
constatar essa realidade dura que a gente vive hoje, mas também prospectar futuros, assim, né? Um futuro onde a gente possa não ter barreira caindo, mas não só isso, ter um espaço integrado ali no morro, sabe? Com áreas verdes, com pontos de lazer, com integração de mobilidade. A gente tem que um ambiente de tudo isso. A gente quer ter teleférico no morro, a gente quer ter escada rolante, quer ter... E tentar chamar o morador para pensar esses futuros junto com a gente. Recife, historicamente, é uma das cidades do país que mais sofre com a falta de políticas públicas em relação às alterações climáticas. Não é algo que é aceitável, daquela frase, tem todo ano. Não tem todo ano. A gente precisa entender que é algo que pode ser construído e consertado, né? Melhorado o serviço para a população. Um exemplo que tem na história, né, é o do ex-prefeito João Paulo, que eu não sei se ele ainda é afiliado ao Partido dos Trabalhadores, mas ele governou o Recife de 2001 a 2008 por 2 mandatos, né? E ele conseguiu diminuir drasticamente o número de mortos nos morros, durante esses mandatos. E foram 8 mortes no mandato inteiro. Então foi digamos que uma morte a cada ano, sabe? Já que 2 mandatos têm 8 anos, né? Então, assim, nos últimos anos, a gente vê muitas promessas sendo feitas e não cumpridas, né? Muito marketing, muita divulgação em cima de algo que não é construído de verdade, não é oferecido para a população o serviço. Muitas campanhas eleitorais com muitas promessas e nada é feito para a população, a exemplo de 2022, né? Acho que a maior tragédia do nosso estado em relação às chuvas e às mudanças climáticas. Então, assim, como morador e estudioso da área, né? Quais são as ferramentas que podem ser utilizadas para entender se as prefeituras estão cumprindo com as propostas que são feitas nas campanhas? Então, como morador, né, e jornalista, eu uso bastante ferramentas de apuração, né? Eu comecei muito nessa dinâmica de olhar as obras de contenção nos morros, entender os projetos, os recursos, usar a Line, que é a Lei de Acesso à Informação, também o portal de transparência das prefeituras, os projetos. Mas é isso, né? É um trabalho muito hercúleo, porque é uma questão muito chata, né? Você ficar chato entre aspas, né? Ver orçamento, uma série de números, uma coisa matemática, mas que tem um impacto real na vida da população, né? Então, às vezes ou outra até as pessoas comentam assim, que eu tento levar, né, essas questões chatas, para das menos chatas, para TikTok, para Instagram. Mas não é algo que uma pessoa só deva fazer. Eu acredito que para a gente tentar entender o andamento dessas políticas que estão sendo feitas ou não estão sendo feitas, é muito importante que exista um controle social, né? Então, para isso, é importante ter participação popular. Cada pessoa, cada morador, ele é um fiscalizador, né? Potencial. Então, é importante fazer com que as pessoas entendam cada vez mais como que os processos funcionam, né? Como que uma licitação funciona, como que a obra inicia, se desenvolve, finaliza, tentar buscar os dados públicos a respeito da sua rua, da sua comunidade, da sua cidade. E se não tem dados, cobrar a existência desses dados, a publicação desses dados. É um trabalho que envolve educar mesmo, né? Mostrar para as pessoas que esse caminho é possível. Ter movimentos populares, organizações sociais que trabalhem nesse viés. Aqui mesmo na Bacia do Beberibe, antigamente a gente tinha muitas associações comunitárias que hoje não existem mais, ou deixaram de existir, ou foram cooptadas, né? Então, deixam de ser associações que defendem ou que pesquisam a respeito da comunidade para ser uma associação que está a serviço do vereador XYZ,
então isso também é muito problemático. Eu acredito que para a gente tentar, para a população ficar a par do que está acontecendo, é importante ter controle social, independência. Então, é importante que as pessoas comecem a se articular em suas comunidades, comecem a fuçar, comecem a questionar. A gente também tem muito isso, né? Tem essa cultura de denunciar, de questionar as coisas. Sim. Então, também passar para as pessoas que é direito delas, sabe, dizer não é para ser assim não. Ou tem um projeto de uma proteção de costa, a população tem que ser ouvida. Os prazos têm que ser respeitados. O dinheiro público tem que estar transparente, né? A aplicação deles. Então, quanto mais pessoas tiverem essa informação, esse entendimento de que tudo que passa na comunidade envolve o dinheiro público, né? De um asfalto, de uma requalificação de escadaria, de uma contenção de encosta, de uma limpeza de um canal, de um rio. Então, acho que gera melhor essa ação coletiva, né? Cara, agradeço pelo teu tempo, tá? Pela disponibilidade para poder estar aqui com a gente, cooperando, comunicando e educando, né? Ensinando para muita gente. Valeu pelo teu tempo e que assim... E aprendendo também. Com certeza. Que o Redes cresça mais e possa estar dentro de mais projetos, de mais universidades, de mais lugares que o Redes merece estar, que é lugares de destaque. Como porta-voz de uma comunidade, Vitor traz um relato rico de especialista e vivente. Além disso, evidencia a força da comunicação em situações de risco, seja para demandar ações do governo ou alertar a população sobre os perigos que se aproximam. Em momentos de crise, a informação vira ferramenta de sobrevivência. E aí, onde você mora? Também tem gente se mobilizando? Bom, agora a gente vai conferir o quadro Dialogando, com Manuel Moraes, advogado e cientista político, que discute os problemas ambientais no âmbito dos direitos humanos. Confira! Dialogando. A crise climática, ela é sentida no mundo inteiro, porque é um fenômeno global. Mas, de forma muito específica, tem crescido um conceito de que há uma relação direta, infelizmente, do agravamento dos impactos dessa crise em populações mais vulneráveis. É o que se conheceu denominar de racismo ambiental, ou seja, as populações periféricas, as populações mais vulneráveis, que no caso do Brasil são populações afrodescendentes, ou seja, população negra, periférica e vulnerável, os efeitos do aquecimento global são muito mais graves, porque moram em muitos lugares sem infraestrutura ou que alagam a partir de uma chuva mais severa, ou seja, os eventos extremos podem ocasionar deslizamentos de barreira, consequentemente mortes, quando não, o calor muito intenso em comunidades que muitas vezes utilizam de lona, não tem uma estrutura adequada, faz com que o impacto do aquecimento global também seja maior, como é também sentido nas escolas, que não têm refrigeração, afetando a qualidade do ensino. Então, sem dúvida nenhuma, os efeitos climáticos contra a população mais vulnerável é sentido de uma forma multifacetária, que caracteriza, como sempre é preciso lembrar, essa desigualdade estrutural que existe no Brasil, mas não só no país, infelizmente em várias regiões do mundo. Ou seja, é preciso que possamos enfrentar essa crise climática, lembrando que se não enfrentarmos com políticas públicas, a população mais sentida será mais vulnerável. Manuel trouxe uma reflexão importantíssima sobre o direito à segurança diante das adversidades climáticas. Afinal, todos os cidadãos devem ser protegidos dos perigos de forma digna. Na sequência, vamos acompanhar o quadro Democracia Viva, com o professor, jornalista e cientista político Juliano Domingues.
Ele acrescenta outras percepções ao episódio de hoje e traz dados históricos sobre o racismo ambiental. Democracia Viva. Quando a gente fala sobre a associação entre crise climática e populações historicamente vulnerabilizadas, é importante a gente trazer para a nossa conversa a expressão racismo ambiental. Nos últimos anos, essa expressão tem ganhado, felizmente, visibilidade para além do ambiente acadêmico. Aos poucos, ela vai conquistando espaço no debate público e isso é muito importante. A gente deve lembrar que a história da formação do Brasil é marcada por uma característica muito cruel, a da exclusão de determinados grupos sociais. São as chamadas maiorias minorizadas. Esses grupos historicamente vulnerabilizados são aqueles que sofrem o maior impacto das mudanças climáticas. Isso porque costumam estar concentrados em locais desprovidos de um mínimo de dignidade no que diz respeito à habitação, justamente por conta daquilo que eu falei no início, por conta da formação da sociedade brasileira baseada na escravidão. Então, não por acaso, a gente observa que nas grandes periferias há uma concentração de população negra e parda. Esses ambientes costumam ser os mais afetados pelas crises, pelos efeitos, melhor dizendo, da crise climática. Isso não se dá por acaso, se dá porque, apesar de tantos anos passados, esses grupos continuam negligenciados pelo poder público. É nesses ambientes onde há maior carência da estrutura que deveria ser fornecida pelo Estado. Uma estrutura baseada no oferecimento, na efetivação de políticas públicas básicas para garantir a dignidade da pessoa humana. E aí, não por acaso, quando há episódios nesse contexto de crise climática, como, por exemplo, grandes alagamentos ou queda de barreiras, a população mais afetada é justamente essa população historicamente vulnerabilizada. E aí, então, entra o conceito de racismo ambiental. Os dados mostram há uma correlação bastante evidente entre o perfil étnico-racial socioeconômico da população que vive nesses locais e dos grupos afetados pelos efeitos das mudanças climáticas. E aí, nesse sentido, o papel do Estado é fundamental. O papel do Estado de entrar em ação no sentido de garantir, primeiro, a vida dessas pessoas e, segundo, uma vida digna. Isso é urgente e não há democracia sem a garantia de direitos fundamentais. E isso inclui também os direitos que dizem respeito a uma habitação digna. Juliano ajuda a gente a entender sobre um aspecto indispensável: as raízes raciais da desigualdade urbana, que infelizmente reverberam até hoje. É indiscutível que existe uma disparidade secular entre pessoas em situação de vulnerabilização e proteção. Reconhecer essas desigualdades é o primeiro passo para promover uma mudança efetiva, que vai além do discurso e se materialize em políticas públicas. Durante esse episódio, trouxemos informações sobre o impacto da mídia e comunicação na disseminação de educação ambiental. Falando sobre isso, receberemos agora Andréa Trigueiro, jornalista, educomunicadora, especialista em direitos humanos e professora de jornalismo da Unicap. Beabá da mídia. Olá, Andréa. Seja muito bem-vinda ao Expressão Livre. Muito obrigada por participar do programa de hoje. Olá, Isabela. É um prazer estar com você, com Expressão Livre, discutindo um tema tão importante. Como a mídia aborda a crise climática hoje? Olha, como a gente observa a abordagem da mídia a respeito da crise climática é muito mais no sentido de uma cobertura, como a gente chama de factual, que vai em cima dos fatos, quando há um deslizamento, quando há uma enchente, e muito pouco numa abordagem preventiva, com foco na educação ambiental, com foco na conscientização, com foco nas consequências. De um modo geral,
a cobertura ela é rasa, ela não vai no cerne da questão. O que deve ser feito e o que deve ser evitado na cobertura midiática da crise climática? A gente deve pautar a crise climática de forma perene na nossa mídia. A nossa agenda midiática deve discutir a crise climática de uma forma a que todos tenham acesso, todo o tempo possível, sobre o que estamos vivendo, qual o nosso papel diante disso, como podemos pressionar, né, os poderes públicos. E a gente deve evitar essa cobertura desastrosa que coloca a culpa na chuva, não é? Que coloca a culpa na natureza. Não é? Chuva provocou a morte de tantas pessoas. Essa forma deve ser evitada. Nós devemos cobrar dos governantes, não é? Eles têm o dever de disponibilizar políticas públicas. Enquanto sociedade, o nosso dever é cobrar por isso e evitar se limitar a uma cobertura sensacionalista, às vezes com foco na tragédia, muito mais do que na prevenção e na cobrança a quem se deve fazer. Em 2022, no mês de maio, ocorreu a maior tragédia climática da história recente de Pernambuco, causada por fortes chuvas. De que forma isso foi tratado pela mídia? E o que podemos aprender com isso? Olha, mais uma vez, a cobertura é essa que a gente já vem falando, né? Em cima da tragédia, às vezes até da espetacularização da notícia, da exposição das pessoas, mas a gente precisa, né, de uma vez por todas, compreender que os eventos climáticos extremos, eles são consequência de anos de cuidados que foram negligenciados. Então, a gente precisa muito, enquanto imprensa, cumprir nosso papel social, de formar a opinião pública, né, de contribuir com informações para que a população tenha sua própria leitura, opinião crítica. Então, a gente precisa aprender que não vale chegar só na hora que a enchente chega, não adianta chegar só na hora que a barreira desliza. A gente, enquanto mídia, tem que trabalhar também na prevenção dessas tragédias, conscientizando a população e, ao mesmo tempo, pressionando prefeituras, Câmara de Vereadores, casas legislativas estaduais, federais. Então, a gente aprende com isso que precisa demais que a mídia cumpra o seu papel para que a gente saiba lidar com situações como essas. Como a mídia pode ajudar as pessoas a se prevenir ou enfrentar desequilíbrios naturais? Acho que a mídia pode contribuir de várias formas. Primeiro, estimulando as pessoas a compreensão de que não é um passe de mágica, é uma educação ambiental, uma cultura de compreender as formas de vivermos em sociedade sem destruir o planeta. Para a gente, enquanto cidadão, o papel da mídia é esse. Para a gente, enquanto jornalistas e comunicadores, a gente precisa fazer a nossa parte e trazer o debate, trazer os órgãos públicos para falar sobre o que estão fazendo e sobre o que não fizeram. Então, a gente precisa muito que haja, por parte da mídia, um compromisso com a prevenção e o enfrentamento da ausência de políticas públicas nesse processo de eventos naturais extremos, né, como estamos vendo agora. E o que dizem os estudos e os cientistas é que esses eventos naturais exagerados, né, eles não vão acabar. Então, cabe a nós, enquanto mídia, ajudar as pessoas a se prevenir, né, trazendo informações e, ao mesmo tempo, trazendo os poderes públicos para a gente poder cobrar o que é de direito. Professora, obrigada mais uma vez pela sua participação e por dividir com a gente informações sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço. Mais uma vez, Expressão Livre trazendo temas importantes, né, na pauta. E
parabenizar pela forma, não é, que vocês discutem esse assunto, trazendo direitos humanos de uma forma simples, não é, e sem muita dificuldade da gente compreender. Parabéns por isso. E para fechar o Expressão Livre hoje com chave de ouro, Marcelo Dantas, escritor, historiador e jornalista, traz para a gente agora o quadro Culturalidades, com indicações de mídias e mudanças climáticas. Culturalidades. Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Uma animação e um ensaio fotográfico vão nos ajudar hoje a perceber os efeitos das ações humanas no clima, no meio ambiente e na vida das pessoas. Anota as dicas que o tema é urgente. A animação Man, feito por Steve Cutts, acompanha o caminhar predatório da dita civilização, especialmente da civilização capitalista, que pratica a crueldade animal para os transformar em itens de luxo, seja na bota de couro ou num piano com teclas de marfim. Também com os aditivos químicos na indústria alimentícia que envenena o corpo humano e o corpo planetário. O mesmo vale para a poluição de rios e mares, o desmatamento das florestas, a produção desenfreada de lixo, a emissão poluente de carros e fábricas, e tudo isso gera consequências na questão ambiental e climática, pois até o planeta tem o seu limite. O final do curta-metragem animado tem uma surpresinha, então vale assistir ele completo. O Amanhã é Hoje, o drama de brasileiros impactados pelas mudanças climáticas. É um projeto audiovisual composto por um web documentário e um ensaio fotográfico. Aqui me concentro em falar do ensaio, realizado por Fernando Martinho, que parte da história de 6 pessoas de diferentes estados do Brasil e sobre os impactos sofridos pela emergência climática. Com Maria José, de Pernambuco, o tema é a seca, com imagens áridas, pouco verdes, quase nada de água, numa paleta entre o cinza e o marrom, muito sol e a vida em movimento. Com Tatiana Mendonça, de São Paulo, o tema é o avanço do mar que encurralou famílias que de frente tinham água salgada e pelas costas o rio, com uma faixa de terra diminuta. A primeira foto, de cima, é de uma casa oca, sem telha, sem móveis, sem gente, sem nada. Mais adiante, um portal de alguma construção que agora é ruína. No chão, lixo que indica vida humana. Na rede, um punhado de peixes e a imensidão das águas. Você acompanha essas histórias e esse ensaio no site oamanhaehoje.com.br. Tudo junto e sem acento. Repetindo, oamanhaehoje.com.br. Espero que tenham gostado das sugestões. Viva o audiovisual, viva a fotografia, a arte salva. As recomendações trazidas por Marcelo dão perspectivas diferentes e importantes sobre a questão ambiental e nos fazem refletir sobre nosso papel nela, de forma positiva e negativa. Vale a pena conferir. No programa de hoje, ouvimos de especialistas e personagens como as mudanças climáticas afetam a maioria de nós. A crise não é apenas ambiental, mas urbana e social. Isso faz com que seja necessário que o Estado cumpra seu papel de garantir políticas públicas para trazer segurança digna a todos. Dessa forma, o Recife será capaz de resistir à água e não afundar com ela. Este programa é uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. Realização do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, em parceria com a Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara e a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. O episódio de hoje teve a apresentação de Isabela Távora, reportagem de Thales Salu, entrevista de Gutierre Martins, produção de Ian Santino, trabalhos técnicos de Marcos André e Marcos Gordinho, coordenação de jornalismo da professora Andréa Trigueiro. Aproveita e segue a gente no Instagram, @ExpressãoLivreDH. Depois de curtir esse programa, corre para ouvir os outros episódios no Spotify. É só buscar por Expressão Livre DH.
Obrigada pela atenção. A gente se encontra no próximo Expressão Livre. Até a próxima!